Empresa familiar não quebra por falta de amor, quebra por excesso de ego. Parece tema de filme ou de livro, mas é manual de sobrevivência, é mentoria, táticas, estratégia, verdade nua e crua que poucos te contam. Quando o fundador pediu que as filhas provassem amor pela empresa, ele não estava dividindo um patrimônio, ele estava assinando o início de uma guerra. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso de hoje. Augusto Lacerda, 74 anos, fundou uma rede nacional de supermercados, começando com uma mercearia apertada e um caderno de fiado. O país mudou, o varejo virou guerra de margem e mesmo assim ele continuava entrando nas lojas como se o chão fosse dele. Naquela semana o cardiologista foi direto, sem poesia. Seu Augusto, o senhor pode viver anos ou pode não ver o próximo Natal, mas do jeito que está, o senhor está apostando a vida num ritmo que não perdoa. Augusto não comentou com ninguém, só ficou mais inquieto e inquietação em fundador costuma virar controle. Na casa de campo ele marcou um jantar em família. Mesa bonita, vinho caro, lareira acesa, tudo parecia afeto até que ele largou o garfo, limpou a boca com o guardanapo e disse com uma calma que assustava. Tomando de um copo de vinho, tomou alguns goles e disse: eu vou organizar meu testamento e quero decidir a sucessão com clareza. Certinho. As duas filhas trocaram um olhar rápido. Carolina, 42, brilhava em público, era filha dos palcos, das fotos, do institucional. Sabia exatamente como o pai reagia quando era elogiado. Luísa, 39, era o oposto, chão de loja, logística, operação estoque, madrugada virada, uma mulher que conhecia o barulho real do negócio e não a versão bonita que aparecia na tela. E ali estava Marcelo, 50 anos, CEO profissional contratado, não era da família, anos antes ingressou na empresa, o homem que tinha colocado planilha no que era intuição e evitado crises que ninguém soube que existiriam, porque ele as preveniu. Só que numa empresa familiar, CEO é presidente no organograma e funcionário no olhar do dono. Augusto apontou o dedo para Carolina. Você, Carolina, por favor, primeiro, me diga o que a empresa significa para você e quanto você está disposta a se sacrificar por ela. Carolina tomou um gole d'água, respirou fundo como quem entra num palco. Direitou a coluna, a garganta. Pai, essa empresa é sua obra, é nossa história. Eu daria tudo para proteger isso. Eu honraria seu nome com sangue se precisasse. E completou olhando firme. Se você me colocar na liderança, eu sou a sua voz no futuro. Augusto sorriu, aquele sorriso de quem recebe oxigênio. O ego agradece. Então ele virou para Luísa. E você? Luísa não demorou nem um segundo. Já tinha largado o copo de cerveja há um bom tempo. Ela percebeu o jogo e percebeu também que a resposta que o pai queria era uma frase bonita. Só que ela não tinha esse vício. Pai, eu amo o que a gente construiu, mas eu não vou mentir. Augusto estreitou os olhos. Mentir? Para mim, empresa não é poesia. É domingo em centro de distribuição, é motorista faltando, é quebra de câmara fria, da câmara fria e funcionário chorando no estoque. Eu me sacrifico, sim, mas eu não acho bonito dizer eu daria tudo, como se isso fosse uma prova de caráter. Luísa respirou e soltou a frase que ninguém solta num jantar desses. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu não quero que a empresa engula a minha vida como engoliu a sua, pai. A lareira estalou alto, como se respondesse por todo mundo. Crepitou, fez barulho mesmo. Augusto ficou vermelho, mas falou baixo. E isso era pior. Então é assim que você me vê, um homem engolido?
Marcelo, o CEO tentou cortar o clima. Seu Augusto, talvez esse tipo de conversa. Augusto virou o rosto seco. Marcelo, eu te chamei para falar, para te ouvir. Quando eu quiser consultoria, eu pago. Ali a família entendeu. Aquilo não era sucessão, era tribunal, era julgamento. 3 semanas depois, Augusto convocou reunião e anunciou como se fosse decisão técnica. Carolina assume a vice-presidência executiva, marketing, expansão e institucional. Marcelo segue como CEO. Luísa vai para logística e inovação numa unidade separada. Luísa ouviu e entendeu o recado. Ok, vou para o exílio. No corredor, ela encostou na parede e perguntou para Marcelo, o CEO, sem drama. Se eu sair, Marcelo, você me entende? Entendo. Você acha que eu devo sair? Marcelo respondeu com a lucidez de quem conhece empresa familiar. Você é a única pessoa aqui que fala a verdade para o seu pai. Se você sair, ele vai viver num aquário de bajuladores, e aí o tombo vem com juros. Luísa ficou, não por amor, ficou por responsabilidade. Carolina virou a cara da rede da empresa, era podcast, evento, influencer, discurso de futuro, falava de inovação, de propósito, experiência do cliente, enquanto isso, no chão de loja, a realidade começou a ranger. Ruptura de estoque subindo, fila maior, manutenção cortada, treinamento diminuindo, turnover de pessoal aumentando. Problema. Para ninguém botar defeito. Marcelo alertou numa reunião fechada, o CEO. Carolina, esse desconto agressivo vai estourar o caixa em 2 trimestres, 6 meses. Ela sorriu quase com pena. Marcelo, você é conservador, o mercado mudou. Marcelo respondeu baixo com a frase que salva a empresa e que destrói o ego de muita gente. Mudou, é. Matemática não mudou, não. Um ano depois veio o pior resultado da década. Faturamento subiu. O lucro caiu, o endividamento aumentou muito. O banco endureceu as condições. E então Augusto ouviu a frase que fundador odeia ouvir. O mercado respeita a sua história, seu Augusto, mas quem financia a sua empresa não é a sua história, é o seu balanço. E os números não são bons. As projeções futuras também não. Na mesma semana, um fundo apareceu com uma proposta educada, que na prática era uma tomada de poder. Conselheiros independentes, reestruturação total, profissionalização real em toda a estrutura, em toda a hierarquia. Augusto, o CEO, sentiu o chão tremer. Não por medo de quebrar, por medo de perder o trono. Perdão, gente, Augusto é o dono, tá? Eu me confundi, Marcelo é o CEO. Naquela noite, Augusto passou mal e foi parar no hospital. O médico foi cruelmente simples. Ou o senhor solta, ou o senhor morre. No hospital, Carolina chegou primeiro com um drama elegante. Pai, não se renda, a empresa precisa do senhor. Luísa chegou depois, sentou e ficou em silêncio um tempo. Aí falou baixo. Pai, a empresa não é você. Do jeito que está, ou você morre ou ela quebra. Talvez os dois. O senhor morra e a empresa quebre. E completou, deixa a gente colocar ordem. Marcelo, CEO contratado de fora, foi o último. Respeitoso, mas firme. Profissional. Seu Augusto, sem governança, o mercado vai impor governança do pior jeito. E não é com o senhor no controle ou suas filhas. E aí o dono, Augusto, entendeu uma coisa que fundador entende tarde. O maior medo não é morrer, é ser lembrado como quem destruiu tudo que construiu, um patrimônio, uma vida, uma imagem. Um mês depois, reunião formal, ele falou olhando para as 2 filhas. Eu vou sair do comando do conselho, quero ser conselheiro. Carolina explodiu. Você está tirando o nosso direito de decidir como família. Augusto respondeu com a frase que corta fantasias. Eu estou tirando seu direito de brincar de rainha com dinheiro de milhares de famílias. Isso aqui não é novela, é folha de pagamento.
O reino não virou conto de fadas, mas parou de sangrar o caixa e o lucro, temporariamente. Parece shakespeariano? Pois é. Um rei pediu às filhas que declarassem amor antes de dividir o reino. Um falou bonito, o outro falou a verdade. Ele premiou a bajulação e puniu a sinceridade. O reino sangrou e o povo pagou. Quando entendeu, desceu do trono para salvar a obra. Moral, quem governa pelo ego cria aplauso hoje e ruína amanhã. Conclusão para refletir: se você trabalha em empresa familiar ou convive com um fundador, rei, entenda isso com frieza. Sucessão não é emoção, sucessão é método. Teste de amor é teatro. E teatro não paga fornecedor, não paga folha de pagamento, não paga banco, não segura a margem, não protege o caixa. E aqui vai a pergunta que dói, mas que salva. Você quer ser amado no presente ou respeitado no futuro? Uma empresa longeva continuando nas mãos do fundador e de seus herdeiros. Porque muita gente escolhe aplauso e entrega a empresa como herança quebrada. Táticas e estratégias. Para fundadores, pare de medir o amor, meça a competência, defina critério, resultado, maturidade, decisão sob pressão, ética, capacidade de formar time e prepare a sucessão. Isso é fundamental. Separe os 3 papéis, o que é família, o que é propriedade e o que é gestão do negócio. As pessoas podem até se repetir, as regras não podem. Sucessão é processo de 18, 36 meses, 3 anos, não é anúncio. Treinar, testar, errar pequeno, corrigir. Sem isso você passa o trono e compra a crise. Conselheiro independente não é enfeite, é freio. A presidência do conselho e o conselho tem um papel fundamental de estar atento à direção do negócio, aos movimentos futuros. Mais olhar adiante do que no presente, mas sem deixar o presente de lado. Sem conselho independente, conselho vira ceia de Natal com ata. Encontro de amigos. Para os herdeiros, o carisma ganha câmera, imagem, publicidade. A gestão segura a folha de pagamento, segura o endividamento, paga fornecedor e paga banco. Se você só brilha no palco, o DRE, a demonstração de resultado do exercício, te derruba em silêncio, com vontade. Para executivos profissionais, o Marcelo, o CEO, profissionais de qualquer área que trabalham em empresa familiar, mesmo que grande, lealdade correta é com a empresa viva, é com o CNPJ. Decisões operacionais, decisões sensíveis, olhando para a empresa. Perdão. Proteger ego do fundador é virar cúmplice do colapso. Como saber se o fundador está criando bajuladores? Quando ninguém traz problema real, todo mundo concorda, rápido, e decisões parecem fáceis demais, a realidade sempre cobra depois. Eu costumo brincar da opção do 11º homem. Quando 10 concordam com uma ideia, com uma operação, com um projeto, com uma ação importante, escolha-se o 11º homem que vai fazer o papel do advogado do diabo e contrariar tudo e todos, até que a realidade surja. Porque todos sabem a famosa frase: unanimidade é burra. Qual é o erro mortal na sucessão? É confundir quem fala bonito, quem tem discurso, e com quem sustenta a operação e o crescimento, porque a empresa que não cresce fica para trás, diminui, porque a concorrência avança, sempre. Um dá o discurso, o outro segura a crise e leva o leme com a empresa indo para frente. Ou pelo menos não caindo. O que o herdeiro exilado deve fazer? Aquele que foi afastado por uma operação secundária,
Provar valor no invisível. Número, processo, margem, eficiência. Quando a crise vier, o invisível vai se tornar o pilar de sustentação, o alicerce, a força. CEO contratado, empresa familiar, pode mandar de verdade? Pode, se tiver um mandato claro. Sem mandato, ele apanha de todos os lados e vira para raio sem poder nenhum. E quando eu falo em mandato, é contrato com mandato especificando decisão e atuação clara, prazo, tudo escrito e assinado. Lhe dando até onde o limite do seu poder. E se ele não tiver poder, ele vira uma rainha da Inglaterra. Dá para salvar uma empresa familiar sem briga? Dá, mas exige regra, conselho, metas e adulto dizendo não. Com respeito. Sem briga, difícil. Mas só que sem regras, sem conselho adulto, sem contrato para o CEO, a briga só muda de lugar, vira bastidor. Verdade nua, crua, despudorada, sem vergonha, desavergonhada mesmo. A verdade é esta: a empresa familiar não morre por falta de amor, morre por excesso de vaidade e de ego. O fundador queria uma obra e depois confunde a obra com a própria identidade. E aí ele faz o pior acordo possível, troca a governança por afeto, troca critério por lealdade, troca número por aplauso. E ai de quem o contrariar, será defenestrado para o lado dos pântanos. Quando a matemática cobra, ele chama de traição. A demonstração de resultado está mostrando prejuízo, queda na operação, perda perante a concorrência, e ele chama isso de traição, de ingratidão, de golpe. Golpe. Mas na prática é só o mercado dizendo: eu não negocio com nostalgia. É realidade, é número. Mais duro ainda, bajulador não é só personagem ruim, é um modelo de incentivo. Quando a empresa premia quem elogia e pune quem fala a verdade, ela fabrica a própria cegueira. E cegueira em negócio tem um nome: quebra anunciada, falência ou processo de reestruturação ou judicial. Se esse caso te fez pensar, você gostou, você trabalha em empresa familiar, se inscreve no nosso canal, deixa o like, o dedinho não dói, e ajuda o programa Casos e Carreira a chegar para mais gente. Coloca comentários, o algoritmo mede os comentários, mede os likes, faça críticas, sugestões, temas que você quer ver, nomes de lendas para o próximo programa que você acha que merecem episódio ou uma história real. Se você não gostou do nosso conteúdo, do nosso programa, por favor, passe para os seus desafetos, recomende. Para nós é do mesmo jeito, talvez eles curtam. Hoje, escolha a verdade. A verdade de hoje vira a paz de amanhã. Seja feliz, aproveite o dia. O passado já foi, o futuro é incerto. Aproveita hoje o dia, colhe o dia. Planta o dia. Até o próximo Casos e Carreira.